Corinthians! Corinthians! E como diria Fiore Gigliotti, abre-se as cortinas e começa o espetáculo do podcast Card Corintiano. Espetáculo foi o que não vimos ontem na Neoquímica Arena. E hoje, neste episódio, vamos falar sobre o dia seguinte da vitória amarga do Timão frente à Universidade Central da Venezuela. O after day da agonia que foi a partida válida pela segunda fase da Conmebol Libertadores. Mas antes, não se esqueça, você pode acompanhar o Card Corintiano no YouTube, no Spotify e no Instagram. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, siga a gente no Spotify e curta o nosso perfil no Instagram para não perder nenhum detalhe do mundo alvinegro e de sua riquíssima história. E eu queria aproveitar também e mandar um abraço para o Marcelo Batista, ele que sempre ouve o nosso podcast e também acompanha o conteúdo do Card Corintiano no Instagram. E como gosto sempre de dizer, o Card Corintiano é um jeito diferente de contar a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ontem à noite o Corinthians enfrentou a Universidade Central de Venezuela na Neoquímica Arena, o solo sagrado de Itaquera, pela segunda fase da Conmebol Libertadores. E mais uma vez, o Timão deixou a desejar. Apesar da vitória por 3-2, a atuação foi preocupante, especialmente contra um adversário que está apenas em 6º lugar no campeonato venezuelano. A classificação para a próxima fase veio, mas o sabor foi amargo. O jogo começou bem para o Corinthians, que abriu o placar logo no início com um gol de Yuri Alberto. A expectativa era de uma goleada tranquila, mas os erros defensivos transformaram o que deveria ser um jogo fácil em um verdadeiro calvário. Universidade Central conseguiu buscar o empate por 2 vezes, deixando a torcida em suspense. Foi só nos minutos finais que o Timão conseguiu garantir a vitória. Yuri Alberto, aos 45 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória, seu segundo no jogo. O outro gol foi marcado por Matheus Bidu, que anotou após uma bela assistência de Memphis. O alívio veio, mas as preocupações ficaram. O técnico Ramon Dias minimizou os problemas e pediu para a torcida comemorar a classificação. Já Memphis, que também não brilhou como esperado, fez uma declaração forte. O Corinthians é o maior time da América, mas ainda não é o melhor. Uma frase que reflete o momento atual do clube. Agora, o Timão se prepara para a próxima fase da Libertadores, onde enfrentará o Barcelona de Guayaquil, um adversário mais forte e que promete dar trabalho. Os jogos de ida e volta serão nos próximos 2 meios de semana e a vaga para a fase de grupos está em jogo. Mas antes disso, o Corinthians tem um desafio importante no Campeonato Paulista. No próximo domingo, às 18h30, na Neoquímica Arena, o Timão encara o Mirassol pelas quartas de final. O Mirassol é um time que deu trabalho para os grandes na primeira fase e está na primeira divisão nacional. Uma atuação como a de ontem pode resultar em uma eliminação precoce, mesmo após a melhor campanha da fase inicial. O Corinthians precisa acordar. O time tem qualidade, mas os erros defensivos e a falta de consistência estão preocupando o torcedor. A torcida espera ver um Timão mais seguro e determinado nos próximos jogos. E hoje, fiel torcida, eu conto com a participação do comentarista colaborativo do Card Corintiano, Luan Rocha, direto da Carolina do Norte, nos States. Luan, me conte como você analisou o jogo de ontem e me conte mais também sobre o que você me contou nos bastidores sobre essa superstição na Libertadores. Bom, o que falar desse jogo de ontem? Primeira coisa é vexame. Eu tô tentando usar minhas próprias palavras e não ser contaminado pelas opiniões de outros amigos nossos.
Eu tenho uma superstição com relação à Libertadores, mas eu não estava preocupado com o jogo até o empate de 2-2. Para mim, jogando em casa, o Corinthians tinha grande possibilidade de ganhar, mesmo com uma diferença de 1 gol. E foi o que aconteceu. Mas é difícil de dizer que o time teve salto alto, porque ao mesmo tempo essa é uma época do ano muito ruim, tanto para preparo, treino e ganho de ritmo, mas a gente não pode simplesmente aceitar um resultado desse. O primeiro jogo já foi absurdo. Tínhamos uma grande possibilidade de passar dessa fase de forma mais tranquila, e a defesa do Corinthians está deixando muito a desejar. Sobre a estratégia do Ramon Dias, eu acho que ele sabe o que faz, sim. Só que por conta desse desespero todo que a gente está tendo por conta desses empates, ele acaba optando por 2 pontas, Thales Magno e Romero. Ele tem feito isso em todos os jogos. E é o modo que eu chamo de all-in do poker. Vai com tudo. Por quê? Porque você ganha velocidade nas pontas, né, com o Thales na esquerda, o Romero na direita, e você mantém os seus 2 centroavantes para tentar resolver o gol, né? Fazer o gol e fazer o resultado. Eu imagino que seja esse pensamento do Ramon Dias. Talvez ele não fizesse isso se o resultado não fosse tão ruim. Talvez ele botaria o Charles, talvez ele botaria o Coronado, talvez ele botaria o Rian, mas esses resultados, por conta de displicência, força ele a tentar resolver com uma vitória. Até agora temos tido sorte. Luan, e esse show de erros individuais que observamos ontem, hein? E outro ponto importante, e que muito torcedor tem comentado, é como o Memphis tem passado desapercebido neste ano, não? Sobre alguns erros individuais, como por exemplo Matheus Bidu na lateral esquerda, a gente fica frustrado porque o Bidu, ele foi bem no final do Brasileirão do ano passado. Ele teve uma crescente e foi muito, mas muito surpreendente. Tanto que hoje a gente colocaria o Bidu como titular. Agora não sei mais se é o Igor Bidu ou o Hugo que é titular da lateral esquerda, mas fica muito a desejar. O Memphis, por conta da vaidade, né? E eu ainda acho que é uma vaidade, essa questão do contrato foi uma questão muito, mas muito terrível na opinião de muitos torcedores, e eu me incluo nessa, porque o Garro, ele foi reconhecido pela torcida como camisa 10, o cara que é o cérebro das jogadas. E a gente não tá vendo o Memphis ser esse jogador. O Memphis não é dono do Corinthians, então isso complica muito pro lado dele. Eu acho que os jogadores que têm sido fundamentais são o Yuri Alberto, Romero, Hugo Souza e o Carrilho. Então a gente tem que ligar o alerta vermelho e tá na hora de voltar ao modo outubro do ano passado. Tá aí os comentários de Luan Rocha, o Lagartixa Albina, direto da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E aí, torcedor, o que você achou da atuação do Corinthians? Deixa seu comentário aí no YouTube, no Spotify ou no Instagram do Card Corintiano. A sua opinião também é muito importante pra gente. Belezinha, fiel torcedor? Então, ó, não se esqueça de se inscrever no canal do Card Corintiano no YouTube, seguir a gente no Spotify e curtir o nosso perfil no Instagram. Estamos em todas as plataformas para trazer os melhores conteúdos do Timão. E veja só, são nos momentos difíceis que a verdadeira força de um time se revela. Então vamos lá, vamos acreditar, lutar e nunca desistir. Até a próxima e vai Corinthians!